A Realme chegou ao Brasil em janeiro para concorrer com a Xiaomi e outras que brigam pelo melhor custo-benefício no segmento de intermediários. O modelo mais avançado da chinesa a desembarcar por aqui é o 7 Pro, um celular com bom conjunto que promete entregar boa experiência e recarregar em pouco tempo. Será que ele supera os rivais da Xiaomi, Samsung e Motorola? Vamos conferir. O Realme 7 Pro foge do que estamos acostumados a ver nesse segmento. Enquanto as outras marcas vêm apostando em celulares cada vez maiores, temos aqui um modelo que é mais compacto, fino e leve que os intermediários mais populares que temos visto. O primeiro ponto de economia que vemos no intermediário da Realme é o material usado na traseira. A Xiaomi ainda vem lançando modelos acessíveis com acabamento em vidro, mas o Realme 7 Pro traz plástico com textura fosca. As laterais também são de plástico com acabamento fosco, mas o ponto positivo disso é que o aparelho não escorrega tão facilmente das mãos. Há uma leve curvatura nas bordas traseiras, enquanto a parte frontal é completamente plana e traz proteção Gorilla Glass 3 Plus. A Realme só poderia ter enxugado as bordas. Para um aparelho que traz painel AMOLED, o 7 Pro tem uma moldura larga, especialmente na parte inferior. A câmera de selfies fica alocada no canto esquerdo e o furo não chega a ser tão grande quanto em celulares com tela LCD e esse tipo de entalhe. O leitor biométrico fica sob o display e responde bem com poucos erros. A entrada P2 na parte inferior para fones de ouvido e todas as tecnologias que se espera de um bom intermediário estão presentes neste modelo. O Realme 7 vem com tela LCD de 90 Hz, enquanto essa variante Pro troca o painel por um AMOLED, mas de apenas 60 Hz. Você acha essa troca justa? Bom, o painel usado pela fabricante tem bom nível de brilho e apesar de a empresa não alegar que há suporte HDR10, é possível reproduzir vídeos HDR no YouTube. Só não espere o mesmo em serviços de streaming. O 7 Pro vem configurado para exibir as cores com excesso de saturação, especialmente tons de vermelho e verde, que se exaltam na tela. Se você não é fã de cores exageradas, é possível escolher entre 3 perfis de saturação, com o brilhante sendo o mais forçado e o gentil com a melhor calibração de todos os 3. Há som estéreo no intermediário da Realme, o que ainda é algo raro de se ver nesse segmento. A potência sonora supera os rivais, mas a qualidade poderia ser melhor. O alto-falante, ao lado da porta USB-C, sofre para reproduzir graves, enquanto o de chamadas, que serve como canal secundário, exagera demais nos agudos. Pelo menos temos clareza nas vozes para ver vídeos no YouTube. Mas não espere boa experiência com músicas. O Realme 7 Pro vem equipado com a plataforma Snapdragon 720G, o mesmo chip encontrado no Redmi Note 9 Pro, e, curiosamente, os dois entregaram desempenho similar em nosso teste focado no multitarefas. Eles levaram o mesmo tempo para abrir aplicativos e jogos populares com a mesma eficiência para resgatá-los da memória RAM. Deu para perceber que a MIUI e a Realme UI estão com o mesmo nível de otimização. Bem, e em benchmarks? A diferença nas pontuações é tão pequena que também podemos declarar um empate. O Realme 7 Pro mostra que tem um bom conjunto e que consegue aproveitar bem tudo isso, coisa que nem sempre acontece em celulares de outras marcas. O Snapdragon 720G já mostrou ser um bom chip para jogos, e o mesmo acontece aqui no 7 Pro. No PUBG tivemos boa fluidez na qualidade Alta HD e todos os jogos testados rodaram suave. Até mesmo o Asphalt 9, que vem sofrendo para rodar liso em intermediários, não apresentou problemas por aqui. Outra vantagem dessa plataforma da Qualcomm é que ela gasta pouca energia e faz a bateria de 4.500 mAh do Realme 7 Pro render o dia todo. Você não apenas terá carga para o dia inteiro,
como até sobrará um pouco para a manhã seguinte. Esse também é o benefício de ter um celular com tela de apenas 60 Hz. A melhor parte é que a Realme envia na caixa um poderoso carregador de 65 watts, com a promessa de recarregar a bateria em apenas meia hora. Bem, temos uma boa e uma má notícia. A má notícia é que em nossos testes ela demorou mais do que é informado pela fabricante para recarregar. Mas, ainda assim, demora bem menos que os principais rivais. Para ir de 0 a 100% é preciso esperar menos de 50 minutos. O carregamento rápido é realmente rápido. Com 5 minutos de carga terá 17% da bateria para usar, chegando a até 45% em apenas 15 minutos. Só para se ter uma ideia, os celulares da Xiaomi demoram mais de 1 hora. Os da Samsung chegam perto de 2 horas. E os da Motorola até passam disso. É muito raro ver um celular com bateria que dura bastante e que recarrega realmente rápido. O Realme 7 Pro sai da caixa com o Android 10 e interface Realme UI. O software da empresa traz poucas modificações em cima do que estamos acostumados a ver no Android puro. É uma interface limpa, intuitiva e sem firulas, algo bem no estilo da Motorola. Há suporte a Always On, chamado aqui apenas de tela desligada. Ele tira proveito da tela AMOLED para exibir horas, notificações e status da bateria sem ficar drenando agressivamente a carga do celular. Há ainda suporte para gestos que você pode usar com a tela desligada, como desenhar um círculo para abrir a câmera ou desenhar um V para ligar o flash como lanterna. Existem algumas opções de customização, com a possibilidade de alterar os ícones do sistema, e também há tema escuro para ajudar aí na economia de bateria. Quem é fã da tela Edge da Samsung encontrará um recurso similar na Realme UI, para acessar os seus aplicativos favoritos da borda de qualquer parte do sistema. Há 4 câmeras na traseira do Realme 7 Pro. A principal possui sensor de 64 megapixels, algo obrigatório em qualquer intermediário atual, seguida de uma secundária com lente ultra-wide, uma dedicada para macros e outra para desfoque de cenários. Por padrão, você terá fotos em 16 megapixels, que entregam um bom equilíbrio de branco, cores realistas, alta faixa dinâmica e excelente contraste. Nota-se um pouco de ruídos em alguns casos, mas nada que comprometa a qualidade das fotos. Muitos celulares entregam fotos piores quando usam a resolução máxima do sensor, mas esse não é o caso do Realme 7 Pro. Ao fotografar com todos os 64 megapixels, você terá imagens ainda mais nítidas e limpas. O problema é que os arquivos ficam bem maiores e podem esgotar rapidamente o seu espaço livre. A lente ultra-wide já não empolga tanto, mas é normal ter imagens mais limitadas com uma lente mais ampla. Pelo menos não temos fotos cheias de ruídos em locais fechados, como é comum ver em intermediários. A diferença no tom de branco e cores é pequena comparada à câmera principal. A câmera mais decepcionante do conjunto é a de macro. A resolução baixa compromete a nitidez e a falta de um foco automático limita a distância com a qual você pode fotografar sem ter fotos totalmente borradas. Ela serve como um quebra-galho e não fará diferença para muita gente. Já a câmera de desfoque faz bem o seu trabalho e apresenta poucas falhas. Fotos à noite saem apenas ok, há detalhes suficientes e as imagens não perdem nitidez, apesar de se perderem na escuridão. É aqui que entra o modo noturno. Ele sacrifica um pouco os detalhes, mas entrega fotos muito mais claras e com cores mais vivas. A câmera frontal possui resolução máxima de 32 megapixels, mas por padrão registra selfies a 8 megapixels. O nível de detalhes é decente, mas contraste, cores e alcance dinâmico são ótimos. O modo retrato tem separação eficiente entre os planos, com um desfoque agradável e cores vivas. Também há modo noturno para salvar as selfies da escuridão. E o resultado é muito bom.
Por falar em modo noturno, ele também está disponível, vejam só, na filmadora e faz muita diferença ao gravar durante a noite. É um recurso muito raro e não vimos isso em celulares da Samsung, Xiaomi ou Motorola. No geral, o Realme 7 Pro captura bons vídeos, seja em 4K ou Full HD. O foco é ágil, mas o sistema de estabilização deixa uma espécie de rastro em cenas muito movimentadas. A parte que mais decepciona na filmadora é a captura de som. Apesar de ser estéreo, o sistema de cancelamento de ruídos é tão agressivo que acaba abafando as vozes. Mas, pelo menos, todo o barulho de vento é cortado. Realme é melhor do que Xiaomi no custo-benefício? O 7 Pro chegou ao Brasil por R$ 3.000, sendo um valor mais salgado do que você pagará pelo Redmi Note 9 Pro ou pelo Poco X3 no mercado cinza. Mas, oficialmente, esses modelos chegaram até mais caros. Os rivais da Xiaomi entregam desempenho similar com maior duração de bateria, porém eles passam mais tempo na tomada. O Realme 7 Pro leva a melhor em câmeras, só que poderia ter uma macro com resolução superior e foco automático. Contra o Samsung Galaxy M51 e o Moto G 5G já temos uma disputa mais acirrada. Tanto o da Samsung quanto o da Motorola entregam um desempenho similar com bateria que dura bem mais. Eles entregam qualidade próxima da câmera do Realme 7 Pro e são aparelhos mais baratos, o que dificulta a escolha pelo modelo chinês. O Realme 7 Pro é um ótimo aparelho. Ele tem bela tela AMOLED, som estéreo, desempenho no nível dos concorrentes, bateria que dura bastante e recarrega muito rápido, boas câmeras e possibilidade de usar o modo noturno na filmadora. É um celular com mais prós do que contras, mas o preço atual não ajuda muito. Nesse valor, ele já briga com alguns top de linha acessíveis, como é o caso do Galaxy S20 FE. A Realme chegou ao Brasil com a promessa de entregar o melhor custo-benefício. Tudo bem que a Xiaomi, em parceria com a DL, não facilita para os brasileiros, mas é possível encontrar os celulares da marca no mercado cinza por valores bem mais atrativos que os R$ 3.000 cobrados pela Realme no 7 Pro. Sem falar que Samsung e Motorola possuem bons celulares nesse segmento. O Realme 7 Pro é um bom intermediário, mas seu custo-benefício não é dos melhores. R$ 2.000 seria um preço justo, já que acima disso já entram modelos mais avançados na briga. E para acompanhar as ofertas dele e de todos os outros citados nesta análise, basta acessar os links que estão aí abaixo. E também queremos saber a sua opinião sobre a chegada da Realme no Brasil. Acha que os preços de lançamento estão ok? Comenta aí. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.